Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 5, lá no versículo 41. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 41, diz assim: Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Guarde a sua Bíblia no seu lugar, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra. Meu Deus, eu te peço que o Senhor esteja falando com cada vida nesta noite. Os que estão aqui, aqueles que estão nos acompanhando de casa. Meu Deus, fala a cada coração. Meu Deus, que haja transformação de vida, que haja, meu Deus, mudança de comportamento, através da unção do Teu Espírito, e que não seja, meu Deus, a minha boca falando, mas que seja a voz do Senhor através da minha vida. Usa-me, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. Fala comigo, fala com a minha casa, minha família, e fala com cada um que aqui está, e aqueles que nos acompanham de casa. Em nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Assente-se no seu lugar. O tema desta mensagem é: ande a 2ª milha. Repita comigo: ande a 2ª milha. Poderia ser ande o 2º quilômetro, mas ande a 2ª milha. A palavra de Deus, Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos, àqueles que o seguiam, como nós devemos nos comportar como servos do Senhor. Como deve ser o nosso comportamento de servos. Porque nós dizemos, nós somos cristãos, nós servimos a Deus. Mas Jesus, Ele chama a atenção aqui para alguns pontos que são essenciais para que nós possamos ser considerados servos. Repita comigo: servo. Servo é aquele que serve. Serve é aquele que faz algo para alguém. Servo é aquele que, de alguma maneira, presta algum tipo de serviço, trabalho a outro. Servir. A gente vê aqui dentro da igreja um momento em que os diáconos, o diaconato serve a igreja com relação à Santa Ceia. É um momento muito claro. Apesar que os diáconos servem a todo momento. Os diáconos estão abrindo as portas, os diáconos estão cuidando da ordem do culto. O diaconato está fazendo muito além do que apenas servir a Santa Ceia. E quando Jesus ele chama a atenção dos seus discípulos, ele está falando com servos. Jesus está falando com pessoas que serviam ao Senhor, com pessoas que estavam ali para servir. E Ele chama a atenção. Mas quando Jesus chama a atenção para andar a 2ª milha, Ele fala: se alguém te obrigar a andar 1 milha é 1,5 km mais ou menos. Se alguém te obrigar a andar essa distância, anda 2 vezes essa distância. Poxa, pastor, mas eu já estou sendo obrigado? Eu vou andar mais do que eu estou sendo obrigado a fazer?
Quando nós transformamos o nosso coração para um coração de servo, a gente não se importa em fazer mais, em fazer além. Repita comigo, fazer além. Se o pai te pede alguma coisa, seu pai, sua mãe te pedem alguma coisa, faça além. Se o pai e a mãe pedem, filho, filha, você pode lavar a louça? Claro, vou lavar, você cai e vou guardar. Tem mãe quase pulando da cadeira. Mas faça além. Eu me lembro, eu gosto sempre de falar a respeito dos meus pais, porque eles me ensinaram muito. E o meu pai, ele foi gerente de uma empresa grande de sorvetes na região de Campinas. E ele era gerente do distrito, gerente de uma grande área. E ele ia, às vezes, com o vendedor, com aquela pessoa que atendia o comerciante direto. Mas o trabalho dele era dentro do escritório. E aí, quando ele ia até o local, o meu pai, que era o que mandava, ele desmontava o freezer, passava um pano, tirava o pó do motor, daquela área que fica do freezer ali que precisa refrigerar, tirava o gelo do freezer onde ficava o gelo, tirava os sorvetes, organizava, colocava tudo de volta no lugar. Aí o comerciante falava assim, você trouxe ajudante hoje? Ele falou, ajudante nada, rapaz, você é meu chefe. É o meu chefe. Ele falou, mas seu chefe está limpando o freezer? É, meu chefe está limpando o freezer. Então o meu pai, de criança, ele me contava essas coisas, essas histórias. Ele era gerente da Kibon, na região de Campinas. Ele me contava essas histórias e eu ficava admirado, porque o meu pai me ensinou a fazer além, a fazer algo mais. Ah, então quando sua mãe mandava você lavar louça, você lavava, secava e guardava? Até parece. Malemar eu lavava. Mas depois de adulto eu comecei a me lembrar de tudo que os meus pais me ensinaram e vi que tudo isso tinha fundamento na palavra de Deus e que era bom. Em um determinado momento da minha vida eu comecei a querer fazer algo mais. Quando nós decidimos fazer algo a mais, a gente se destaca. Olha que chave poderosa é essa. E você não precisa fazer excepcionalmente sempre a mais, mas você precisa estar disposto a ter coração de servo. Fala comigo, coração de servo. E Jesus chama a atenção aqui. Ele fala dos publicanos no versículo 46. E ele fala que os publicanos, eles amavam as pessoas que poderiam fazer algo por eles. Aí tá fácil. Eu amo quem pode fazer algo por mim. Os publicanos, eles cobravam impostos, eram os cobradores de impostos. E para eles o amor era uma troca. Para aquele povo, o amor era uma troca. Se você pode me dar algo, eu te amo. Eu sou servo. Eu vou fazer algo por você também. Mas, quando Jesus chama a atenção, ele fala que essa maneira, a troca, ela não é bacana. Ela não está correta. Ela não está na direção do que Jesus está ensinando. Ela está fora da visão. Porque se eu gosto apenas daqueles que podem me dar algo em troca, que diferença eu estou fazendo? Pergunta para quem está do seu lado, que diferença a gente faz? Nenhuma. Se eu amo apenas aqueles que podem fazer algo por mim, então quando alguém fala assim, pastor, eu não posso, eu vou passar a odiar essa pessoa não serve mais então. Pastor, eu não vou conseguir atender nisso, então essa pessoa não serve. E não é assim. E Jesus está chamando a atenção para algo legítimo, para nós nos tornarmos servos. E no final do texto ele fala para nós nos tornarmos perfeitos. E o símbolo da perfeição é o maior servo. E aqui está um destaque. Jesus chama a atenção também dos gentios, lá no versículo 47. Ele fala que os gentios, eles servem só aquele grupinho. Sua família, aqueles que estão por perto.
aqueles que estão no seu grupo da mesma igreja. Ah, não faz parte do meu grupo, então esse não serve. Então esse eu não sirvo. Eu só vou servir se fizer parte do meu grupo. Eu só vou servir se eu puder somar para o meu grupo, senão para fora eu não vou fazer. E Jesus também chama a atenção dos gentios, porque a maneira deles se unirem era apenas para os seus grupinhos. Eles não queriam aparecer para fora, eles queriam fazer o seu grupo ficar cada vez mais forte, mais forte, mais forte. Pastor, mas isso parece certo. Sim. E a Bíblia fala primeiro os da casa, e isso está correto. Mas nós precisamos olhar ao nosso redor. Nós precisamos nos preocupar com aqueles que estão lá fora. Nós precisamos compreender que os que estão aqui dentro, aqui é o hospital do Senhor. Os que estão aqui já estão sendo cuidados. Aqui é o lugar onde as pessoas vêm pedir socorro. Aqui é o lugar onde as pessoas vêm para procurar algo a mais. E eu te garanto que aqui sempre tem algo a mais. E lá fora? E as pessoas que estão lá fora? Elas precisam ser buscadas, elas precisam ser alcançadas. E nós, como servos do Senhor, nós precisamos também alcançar os de fora. Nós precisamos servir os de fora. Fazer algo pelas pessoas que nós nem conhecemos. Mas nós precisamos fazer algo. Nós não podemos ser omissos. Fala, não, vou fazer só pela minha casa, só pela minha família, só pelo meu grupinho, só por aqueles que podem me dar algo em troca. Não. Jesus está chamando a atenção desses dois grupos. Ele fala que os publicanos não fazem correto, que os gentios não fazem da forma correta. Mas ele fala, se alguém te obrigar, ande a segunda milha. Ande a segunda milha. Os gentios, eles faziam algo a mais. Aqueles que discordavam dele. Porque sempre tem alguém que discorda da gente, não tem? Pastor, não gosto do seu paletó. Beleza, o que eu vou fazer? É o que eu tenho. Comprar outro para mim, me dá de presente, eu uso. Fica a dica, olha lá. Olha lá. O Lucas está fazendo uma vaquinha. Misericórdia. Até tremo com essas coisas. Mas nós não podemos apenas ter por perto da gente todos os que concordam com a gente. Aqueles que discordam de nós, por algum motivo, eles têm algo a acrescentar. E nós precisamos ouvir. Amém, irmãos? Os gentios, eles repudiavam as pessoas que tinham outra opção religiosa. Ah, não é da mesma igreja que eu, não é da mesma religião que eu, não serve. Porque não fala a mesma língua, porque não fala paz seja convosco, fala paz do Senhor, fala outra coisa. Que bobeira é essa? Se todos formos para o céu, se Jesus voltar agora e formos para o céu, a gente não vai morar tudo junto? Ou você vai falar, Deus, ó, coloca eu longe, põe eu num bairro meio separado, porque eu não gosto daquele grupo. Não vai ter essa pegada aí, não vai funcionar desse jeito. Os gentios, eles repudiavam as pessoas que tinham opções sexuais diferentes. E a gente precisa ser muito cauteloso quanto a isso. Porque Jesus morreu por mim, não morreu? Jesus morreu por você? Sim ou sim? Jesus morreu por todos. Jesus morreu por aquele que está se drogando. Jesus morreu por aquele que está prostituindo. Jesus, ele veio para os que precisavam de ajuda. Ele não veio para os perfeitos. Jesus veio para quem precisava de socorro. E nós estamos todos hoje aqui porque algum dia nós encontramos socorro no Senhor. Você não encontrou socorro no Senhor? Em algum momento da sua vida você não encontrou o que você precisava do Senhor para a sua vida? E isso não te ajudou a você ficar firme nos caminhos dEle? E Jesus, é fácil amar Jesus, né? É fácil. Nós amamos Ele
não é porque nós queremos dar algo, mas porque nós recebemos primeiro. Nós amamos Jesus porque Ele nos amou primeiro. E às vezes eu fico pensando, ponderando, que todos nós queremos viver na glória com Jesus, não é? Quem aqui quer viver eternamente com Jesus? Todos nós queremos a salvação, queremos encontrar com Jesus naquele dia, ou no dia da nossa morte, ou quando Ele voltar e chamar a sua igreja. Não é assim? Nós queremos nos encontrar com Ele. Mas por que muitas pessoas só vêm no culto de domingo? Querem passar a eternidade do lado de Jesus, mas só se encontram com Ele uma vez na semana. E aí? Só se encontra uma vez na semana. Se vem no culto de manhã, não vem no culto à noite. Se vem no culto à noite, não vem no culto de terça. Não aparece na tarde da bênção. Se nós queremos passar a eternidade com Ele, por que nós não ocupamos o nosso tempo para nos aproximarmos cada vez mais dEle? Por que não ocupamos o nosso tempo para conhecermos mais a respeito daquele que nós amamos? Para nos aprofundarmos no amor, no conhecimento, e entender como é que vai ser essa vida eterna. Então nós precisamos ter um pouco mais de tempo com o Senhor. E ter um pouco mais de tempo com o Senhor não é apenas frequentar todos os cultos da igreja. É você na sua casa ler a palavra de Deus. É você na sua casa, no seu quarto, orar ao Senhor. É você ouvir louvores. Você se encher do Espírito. Você buscar a face do Senhor. Ao acordar, você agradecer pelo dia que está começando. Ao ir dormir, agradecer, Senhor, obrigado pelo dia que passou. Por mais problemas que possa ter tido, você louvar a Deus por aquele dia, pela vida. Quando muitos já morreram, você continua de pé, vivo, com força, vigor. Agradecer a Deus pelas pequenas coisas, pelos detalhes que a vida nos proporciona através do Senhor. E quando nós aumentarmos o hábito de agradecer a Ele continuamente, de louvar a Ele continuamente, de buscarmos a presença dEle continuamente, automaticamente o coração, ele se torna cada vez mais de servo. E quando chegar o domingo, você vai falar assim, preciso acordar cedo, porque tem culto cedo, 9 da manhã. Eu vou para a casa de Deus. Eu vou chegar antes, porque eu quero dobrar meu joelho, eu quero ter um tempo de conversa com o Senhor antes do culto começar. Eu quero buscar a presença dEle para a hora que o culto começar, eu já estar no meu culto ao Senhor. E aí você vai para casa, você dá carona para os irmãos, você vive o Evangelho do Senhor. Chega a hora do culto da noite, você fala, eu preciso chegar antes. O culto vai começar às 19, eu preciso estar lá um pouco antes. E você se prepara, você veste a sua roupa, você toma seu banho. Você se prepara para estar na casa do Senhor, porque você vai ter mais um encontro com Ele. E você se preocupa com o próximo. Você quer saber se está tudo em ordem. Você quer saber se alguém está precisando de algo. Se alguém precisa de uma carona para casa. O servo, ele se importa. O servo, ele se preocupa com o próximo. Mas há um texto aqui, versículo 44, se você quiser abrir na sua Bíblia, diz assim: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Aqui fala a respeito de mostrar que você é filho. Mas eu não me torno filho a partir do momento em que eu recebo o Senhor como Senhor da minha vida. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Mas aqui a palavra de Deus diz que quando nós mudamos o nosso comportamento, quando nós decidirmos nos tornar cada vez mais servos, nós seremos reconhecidos como filhos.
Então são coisas diferentes. São coisas diferentes. A partir do momento em que você recebe o Senhor como Salvador da sua vida, você é chamado de filho. É chamado de novo nascido. Você acabou de nascer. Você está numa vida nova. Mas aqui, esse termo no original é huios, com H. Huios, que quer dizer filho maduro. O amadurecimento do cristão, ele é a partir do ponto em que você entende que você precisa ser servo. Você se torna um cristão maduro, um filho amadurecido, quando você fala, eu preciso fazer algo mais. Eu não posso me contentar em fazer pouco, eu preciso fazer além. Repita comigo, fazer além. Fazer um pouco mais. E é por isso que o Senhor, nessa parte, Ele inicia falando sobre andar a segunda milha. Se alguém te obrigar a fazer algo, se o teu chefe te pedir algo, faça além. Se o teu professor pedir para você fazer algo, faça além. Se os seus pais te pedirem para fazer algo, faça além. Se o pastor te pedir para fazer algo, faça além. Se o seu marido ou sua esposa pedir para você fazer algo, faça além. Fala para quem está do seu lado, surpreenda. Quando nós fazemos além, nós surpreendemos. Quando nós fazemos além, nós chamamos a atenção. Quando nós fazemos além, nós propagamos Cristo. Quando nós fazemos além, nós declaramos, eu sou um filho de Deus, amadurecido. Eu sei qual é o meu lugar é de servo do Senhor. Mas faça além. Não se acomode a atender o pedido. Não se acomode a fazer apenas aquilo que te pedem. Fala, Senhor, eu vou fazer. Está difícil de cumprir essa obrigação. Às vezes está difícil de realizar o trabalho. Mas faça além. Faça além. O Senhor vai te exaltar. O Senhor te levantará. Porque você honra o nome dEle.